Então você seguiu alguns tutoriais no YouTube, deu uma estudada na documentação do Godot, ou até mesmo explorou por si próprio e terminou com algo parecido com isso aqui. Um personagem que é capaz de andar para a direita e para a esquerda, pular e obviamente cair quando não tem mais chão embaixo, né? E o seu código talvez esteja um pouco parecido com isso aqui, onde você tem um valor em uma velocidade de pulo, uma gravidade, e que você aplica, né, esses valores quando você aperta para pular e a gravidade todo o frame para que o personagem caia. E beleza, isso aqui funciona, legal, a gente consegue fazer um controle perfeito de personagem de jogo de plataforma aqui. Mas como sempre a gente pode fazer um pouco melhor. E no vídeo de hoje o que a gente vai aprender é uma fórmula diferente para chegar nesses valores de gravidade e velocidade do pulo que nos dá mais flexibilidade na hora de fazer as nossas fases, certo? Um dos maiores problemas, na minha opinião, dessa abordagem é que o nosso jump speed e o nosso gravity são valores bem arbitrários. Por exemplo, se a gente pular aqui, vocês podem ver que a altura do nosso pulo é mais ou menos um tile, né? Se eu tiver 2 tiles eu não alcanço. Um tile é cerca de 16 pixels, tá? É 18 pixels, se eu não me engano. Enfim, o que eu quero dizer é, se a gente pegar esse jump speed, está em 200, ou seja, 200 deve ser mais ou menos 18 pixels. Então, para eu pular 2 tiles, eu vou botar 400? Vamos ver. Não. Agora o nosso pulo está super alto. E a gente acaba tendo que ficar, né, testando aqui. 300, então, será que é o suficiente? Mas ainda está bem alto, então 250, quem sabe? Beleza, 250. Então, sabe, fica um negócio que não é muito intuitivo e fica bem difícil da gente saber qual que é a altura máxima do pulo de nosso personagem e quanto tempo ele vai levar para chegar lá. E nessa linha, se eu sei a altura máxima que eu quero para o pulo do jogador e eu sei o tempo que eu quero que ele esteja no ar, seria bacana poder calcular isso aqui com essas informações, e a gente pode. Nesse vídeo aqui, no Math for Game Programmers, Matemática para Programadores de Jogos Construindo Pulos Melhores, do GDC, o rapaz aqui explica pra gente várias formas como ele aborda o pulo nos jogos dele, e é super legal, tá? Eu recomendo que todos assistam. Mas em resumo, pra gente simplificar a coisa, facilitar a vida de todos os envolvidos, o que ele faz nada mais é do que enxergar o pulo como uma parábola, tá? E a gente sabendo a nossa informação da altura máxima que essa parábola vai alcançar e quanto tempo ela vai levar para alcançar essa altura máxima, a gente consegue extrapolar as informações como velocidade inicial e gravidade, com base nessas duas fórmulas bem simples. A nossa velocidade inicial ela nada mais é do que 2 vezes a altura máxima que a gente quer alcançar com o pulo, dividido pelo tempo que a gente quer levar para chegar nessa altura máxima. Enquanto a gravidade é praticamente a mesma coisa, mas o tempo é multiplicado ao quadrado, né? É elevado ao quadrado. Tá? O tempo vezes tempo. Então, na prática, a gente vai ver como isso fica ali dentro do Godot. Certo? Voltando aqui para o nosso código, a gente pode voltar a utilizar aqui a nossa função do ready. Para quem não lembra, né, o ready é uma função do Godot, interna já, que roda uma vez quando esse nodo fica pronto aqui na hierarquia. Então, uma vez quando esse nodo carregar, ele vai rodar isso. E é perfeito para a gente, porque a gente quer calcular a nossa gravidade, a nossa velocidade de pulo, pelo menos por enquanto apenas uma vez, né? Então aqui, ao invés de a gente setar um valor inicial, a gente vai colocar uma fórmula. Se a gente voltar ali no nosso vídeo, a gente pode ver que ele precisa, né, de uma altura máxima e de um tempo que ele vai levar para chegar nessa altura. Então a gente pode vir aqui var jump height, por exemplo, e vamos colocar por enquanto que a gente quer que ele pule 20 pixels. O tile tem 18, então a gente vai dar uns 2 pixels ali de margem, né, para ele poder passar por cima. E a gente vai colocar aqui time to jump apex, pode ser? Quanto tempo ele vai demorar para chegar no ápice desse pulo? Vamos colocar 0,5 segundos. Por enquanto me parece um valor legal. Agora a gente pode substituir esses valores lá na fórmula de um jeito bem fácil. Então a gente sabe que o nosso jump speed ali é igual a 2 vezes a altura dividido pelo tempo, né? Se a gente for ali no negócio, velocidade inicial é 2 vezes a altura dividido pelo tempo. Então a gente pode substituir isso aqui bem de boa por, por jump height vezes 2, né? Nossa altura do pulo vezes 2, dividido por time to jump apex. Beleza. Só que como é Godot, né? Lembrando, no Godot, para cima é negativo. Então essa nossa velocidade do pulo ela tem que ser negativa. A gente pode botar um menuzinho aqui na frente e já nos resolve. Enquanto isso, a nossa gravidade é bem parecida. Ele vai ser o nosso jump height vezes 2, dividido por time to jump apex vezes time to jump apex.
né, que seria o tempo ao quadrado. Outra forma da gente escrever isso aqui é com o power, né? Então seria time to jump apex no elevado a 2, no power de 2. Beleza. Opa, é gravity. E fechou. A gente já está calculando aqui o nosso jump speed e o nosso gravity. Se a gente rodar agora, a gente consegue observar que o nosso pulo, né? Opa. Porque agora eu não preciso mais do menos aqui, porque a gente já está com o menos ali em cima. Então, se eu pular, a gente pode ver que a altura do pulo, ele fica bem na altura da altura do tile. Ou seja, né, agora sim, 18 pixels é a altura do tile. E eu estou pulando só 20 pixels. Agora vamos supor que eu queira, né, que o nosso personagem seja capaz de pular 2 tiles, ou seja, 36 de altura. Né? E agora o nosso pulo vai ficar bem na linha aqui dos 2 tiles. Obviamente que 36 não é o suficiente, porque ele precisa ter um pouquinho de margem para poder passar por cima. Vamos colocar uns 2 pixels aqui de diferença, e a gente pode ver que agora a gente consegue pular. Certo? E conforme o nosso cálculo ali, ele demora 0,5 segundos para chegar nesse pico aqui. Como a gente estava usando, né, uma velocidade linear, ele vai levar 0,5 segundos para chegar no topo e 0,5 segundos para chegar no chão. Ou seja, 1 segundo, né, o nosso pulo total dura 1 segundo. Para demonstrar isso, a gente pode vir aqui e botar um 1, por exemplo, e agora o nosso pulo total vai demorar 2 segundos. E ele fica bem mais flutuante. Mas 0,5 por enquanto acho que é uma boa altura. É claro que esse valor, né, de 38 fica bem certinho para 2. Se a gente vai querer pular aqui, a gente pode botar uma margenzinha um pouquinho maior, fica mais confortável. E agora, com essa troca simples de matemática, a gente já tem um controle muito maior do nosso pulo do personagem, né? Podendo estipular realmente uma altura que a gente quer que ele alcance e quanto tempo ele vai demorar para chegar nessa altura máxima. A gente cria essa parábola de pulo, tendo total controle dela. É super legal. Beleza. Agora que a gente tem aqui uma forma melhor, né, de aplicar essa nossa gravidade, esse nosso pulo, vocês podem perceber que ele fica bem flutuante, né? Porque o nosso pulo é uma parábola perfeita ali. O tempo que ele leva para subir é o mesmo tempo que ele leva para descer. E a maioria dos jogos, se você for ver, por exemplo, o Super Mario, né, o Celeste ou qualquer jogo do gênero, raramente é assim. Geralmente o personagem demora mais para subir, para dar mais controle para o jogador, e no momento em que ele começa a cair, a gravidade é aumentada para que ele caia mais rápido. E a gente pode simular isso bem fácil. A gente pode ter talvez aqui um var fall gravity, certo? E a gente pode dizer por enquanto que o fall gravity vai ser igual ao gravity vezes 2. Então vamos colocar aqui, quando ele estiver caindo, né, ele vai cair com o dobro da velocidade normal. E quando a gente vier aqui no nosso mais gravity aqui, a gente pode fazer um teste. Se nosso velocity.y for maior do que 0, ou seja, a gente está caindo, ao invés da gente somar o gravity, a gente vai chamar o gravity. Ao invés de a gente somar o gravity, a gente vai somar o fall gravity. Caso contrário, né, a gente está subindo, a gente coloca o gravity normal. Se a gente rodar isso, vocês já podem ver a diferença aqui. A gente demora um pouquinho mais para subir e a queda é bem mais rápida. Tchuu! Tchuu! E dessa mesma linha, a gente pode fazer um outro teste também. A maioria dos jogos, assim como o Mario, se tu apertar e soltar, o personagem já começa a cair mais rápido no momento em que tu solta o botão de pulo. Então, se tu apertar o botão de pulo e segurar, ele vai pular numa altura, se você soltar, ele vai pular outra. Uma forma fácil que a gente tem, então, de testar essa queda mais rápida, quando a gente não estiver segurando o botão de pulo, é justamente vir aqui nessa condicional, né, e acrescentar uma outra condição para que a gente entre no fall gravity. Ou seja, se a gente estiver caindo ou a gente não, né, o exclamação a gente está negativando, não, estiver com o is action pressed jump. Então, em resumo, se a gente estiver caindo, né, a nossa velocidade for positiva, ou seja, para baixo, ou a gente não estiver apertando o jump, a gente vai aplicar o fall gravity ao invés do gravity normal. Se a gente entrar aqui no jogo e eu apertar o pulo e segurar, nada mudou, né? A gente cai mais rápido, mas a gente sobe normal. Agora, se eu der só um cliquezinho rápido, vocês podem perceber que o personagem está caindo bem mais rápido, né? O pulo fica bem menor. Da mesma forma, né, se eu estiver pulando, eu posso soltar e ele cai mais rápido também. Então, ó, se eu apertar e segurar, a gente alcança. Se eu só clicar, a gente já não alcança. Isso aqui é bem bacana, dá um controle a mais pro personagem, às vezes para o jogador. Às vezes só quer dar um pulinho bem devagarinho, né, baixinho. Só um clique resolve.
Às vezes ele quer dar um pulo maior, então ele segura a barra de espaço. Isso dá uma sensação de controle para o jogador que é super bacana. E apenas com essas poucas linhas de código, né, a gente já deu uma melhorada muito legal no nosso pulo. Então agora a gente consegue definir uma altura para o nosso pulo e o tempo que a gente quer que ele leve para chegar nessa altura máxima. Então a gente tem um controle muito bom na hora de criar as nossas fases, a gente sabe qual é a altura que o nosso personagem consegue alcançar. E da mesma forma, a gente consegue aqui agora, né, a gente já tem esse fast fall que eles chamam, que nós chamamos no Game Dev, né, o fast fall. Então a gente já fez o teste aqui. Se a nossa velocidade for maior que 0, ou seja, estamos caindo, ou se a gente não estiver segurando o botão de pulo, a gente vai usar o Fall Gravity ao invés do Gravity normal, ou seja, o personagem vai cair mais rápido. Caso contrário, a gente usa o Gravity normal, que é o que a gente calculou aqui em cima, e o pulo vai, né, demorar aquele tempo estipulado para chegar no topo. A gente pode, óbvio, né, aumentar isso aqui, ou enfim, aí depende do teu jogo, né? Quem sabe você quer que ele demore para subir e caia super rápido. Eu acho que 2 é um valor ok, certo? E beleza. Então, com essas pequenas alterações aqui no código, a gente já conseguiu fazer um negócio bem mais bacana. Então, vamos nessa. Valeu, falou!